Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Dos 8 times que se classificaram para as quartas de final, óbvio, tem que ser 8, mas dos 8 times que se classificaram, 4 jogaram nessa semana com 3 zagueiros. E lembrando, os 2 finalistas da Champions League, eu também lembro na minha coluna, jogam com 3 zagueiros. A Internazionale e o Manchester City. Então, há um erro grave cometido no futebol brasileiro de dizerem sempre que quem joga com 3 zagueiros está jogando retrancado. E quem joga com 3 volantes está jogando retrancado. Nem sempre isso é uma verdade. O Brasil foi campeão da Copa de 2002 jogando com 3 zagueiros e o time tinha Roberto Carlos e Cafu nas laterais, Ronaldinho Gaúcho de meia, Rivaldo e Ronaldo no ataque. Esse time fez 18 gols numa Copa do Mundo, cara. 18 gols, uma média de quase 2,6 por partida. Ah, mas enfrentou Turquia, enfrentou China, enfrentou Inglaterra também nas quartas de final, enfrentou a Alemanha na final. Então nem sempre isso é uma verdade. Três seleções foram campeãs da Copa do Mundo jogando com 3 zagueiros. A Argentina, em 86, do Basile, a Alemanha de 90 do Beckenbauer e o Brasil de 2002 do Filipão. Então, esse esquema é muito questionado, mas é o esquema que saiu vitorioso dessa semana na Copa do Brasil. Entre em campo o podcast Correio no Brasileirão, episódio 12, para falar sobre a rodada 9 da Série A. Depois de uma semana agitada pelos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Esse será apenas um dos nossos temas. Copa do Brasil, Brasileirão, Série D do Campeonato Brasileiro com duelo entre Brasiliense e Ceilândia e a saga do Real Brasília para disputar as quartas de final do Brasileirão Feminino. Esses são os temas que eu vou tratar com os meus colegas da editoria de esportes do Correio Brasiliense. Ao meu lado esquerdo, Vitor Parrini. Tudo bom, Parrini? Joia, Marcão. Paulo Martins. Beleza? E Danilo Queiroz. Bom, eu quero começar o bate-papo com vocês sobre o que rolou na semana e eu quero o destaque de cada um de vocês a respeito da rodada da Copa do Brasil, rodada de volta que definiu os times classificados para as quartas de final. Parrini, qual foi o seu destaque? Não tem como dar outro. Pra mim é o Corinthians. O Corinthians surpreendeu o Atlético, hein? Surpreendeu o Atlético, surpreendeu o próprio torcedor corintiano. Só que não me surpreende é o seu destaque, mas tudo bem. Não, mas a gente tem que tirar o chapéu pro Corinthians, tirar o chapéu pro Vanderlei Luxemburgo e pro maestro Renato Augusto, né? O cara muda. Pequenos detalhes. O jogo do Corinthians gira diferente quando ele tá em campo, né? E o Roger Guedes também, que bolão tá jogando. Fez um golaço, um gol de placa lá na quarta-feira. Então, merecida classificação. Vale também aqui ressaltar o Cássio pegando mais um pênalti, né? Chegou a 29, é o maior defensor. Cara, vai pros pênaltis, o Cássio pega pelo menos um. É o maior defensor na história do Corinthians. Esse é o meu destaque. Bom, eu quero só lembrar, você estava falando do Renato Augusto, nos últimos podcasts eu falava para vocês, cara, o Luxemburgo tá arrumando a defesa para quando o Renato Augusto entrar, esse time dá um clique. E eu vi que o time realmente deu esse clique. Ajustou rápido, né? Resta saber se quantos jogos o Renato Augusto vai conseguir fazer, né? A cada semana, porque a sequência é muito pesada. Aliás, foi uma sequência pesada pro Corinthians que, depois a gente vai falar sobre isso, começa a ficar um pouco mais branda. Paulo Martins, o seu destaque meio de semana. O destaque é aquilo que o Inter fez de impossível e depois se desfez tudo, né? O Internacional é uma coisa... Parece que eu pego sempre no pé do Internacional, mas, cara, o que aconteceu na quarta-feira foi inacreditável. Eu falei que o Internacional ia se classificar, né? É inacreditável. Chegaram a abrir 3-0. 3-0 no primeiro tempo e ainda chega a tomar um gol pro time do América, né? Tudo bem, o elenco se mantém, às vezes para se perceber que precisa de novas peças, mas mandar um jogo pros pênaltis contra o América realmente complica muito a situação de comando internacional. Vamos ver como é que vai ser essa sequência no Brasileiro, né? Para alguns times eliminados dessa fase agora da Copa do Brasil vai ser positivo, acho, essa eliminação. Acho que o Inter é um time desses a ser favorecido com a saída da Copa do Brasil, com um campeonato a menos ali no calendário. O Cruzeiro acho que é outro deles, apesar de eu achar que seria até melhor pro próprio Grêmio se tivesse só o Campeonato Brasileiro, mas como acabou passando o Grêmio de forma inacreditável contra o Cruzeiro, vai até conseguir essa sequência melhor. Então acho que a semana gaúcha, pelo menos, passa muito por isso. Pelo Grêmio passando a priorizar ainda mais a Copa do Brasil, do jeito do Renato, e o Internacional fazendo inacreditável, virando e desvirando depois no Beira-Rio, agora focando no Campeonato Brasileiro da Libertadores, até saber onde vai. Olá, Danilo Queiroz, o seu destaque do meio de semana. Tudo bem, amigo? Tentar fazer um destaque geral, né? Que foi a quantidade de jogos definidos nos pênaltis. Foram 5
em 8. É muito, né? Muito pênalti. Isso é um efeito, talvez seja um efeito do fim do gol fora de casa, né? O fim do gol fora de casa e também a própria situação dos times, né? O Paulo já falou aí do Internacional, que conseguiu abrir 3-0. O São Paulo fez a proeza de perder pro Sport, mesmo assim conseguiu se classificar. O Bahia, né? Tirou o Santos, mas também estava ganhando lá o jogo, ganhou praticamente até o finalzinho, quando o Mezenga empatou e forçou os pênaltis. O próprio Mezenga perdeu depois lá nas cobranças, né? A Copa do Brasil começou com uma overdose de pênaltis nessas oitavas de final. Bom, os times classificados para a próxima fase, para as quartas de final, sorteio na terça-feira, na sede da CBF, América Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Bahia e Corinthians. O meu destaque no meio de semana, obviamente Copa do Brasil, é para 5 times que continuam brigando em 3 frentes na temporada. O Atlético Paranaense, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Palmeiras também, nessas 3 competições. Flamengo também, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E o Corinthians, todos esses brigando em 3 frentes. O único que o São Paulo não é Libertadores, é Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Qual deles tem caixa para aguentar 3 competições ainda até o resto da temporada? Complicado aí. Acho que o Flamengo e o Palmeiras, né? Eu acho que vale incluir o Atlético Paranaense nessa briga também. Porque apesar de ter baixado um pouco o ritmo... Acho que o Atlético não totalmente. por causa do Brasileirão, né? Vamos lá por parte. Danilo discorda. O Atlético não tem força. Tanto é que a gente vê nos últimos anos o Atlético faz isso. Ele prioriza Copas. Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. O Paranaense prioriza Copas e deixa o Brasileirão meio ali a banho-maria. Vai fazer igual. Paulo, quem suporta até o fim? Palmeiras e Atlético Paranaense, temos que ver se A discordância entre vocês, ele acha que não, você acha que o Atlético aguenta? Acho que sim, porque apesar de priorizar Copas, o que é um fato, o Atlético Paranaense vira e mexe sempre pinga um G6 do Brasileiro. Então dá pra aguentar também, que é o que o Atlético Paranaense dá. Se ele prioriza Copas, chega pelo menos no limite do que dá no Brasileiro e é suficiente pro Atlético Paranaense estar todo ano disputando a Libertadores. O Palmeiras também acho isso e quero ver, estou curioso sobre o Flamengo, se melhora a condição física. É uma bronca grande que tem sempre, né? Sobretudo nessa temporada, a questão física, se a Arrascaeta joga ou não joga, foi fundamental para a classificação diante do Fluminense. E vamos ver se pelo menos ele, como um exemplo maior, como um dos maiores expoentes, pilares desse time do São Paulo, ele consegue se recuperar. Parrini? Acho que quando você fala briga, eu acho que é briga por coisa grande, por exemplo, o título, né? O Paulo citou o Atlético no G6, mas se suportar, você vai suportando. Isso é disputar. Agora brigar pelo título. Eu acho que isso é disputar, tá lá na briga por objetivo secundário, né? Todo mundo pensa em título, mas poucos vão de fato disputá-lo. Acho que o Palmeiras e o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelo elenco que tem, mas acho que o São Paulo briga em duas. São Paulo briga tanto no mata-mata, tá bem com o Dorival, é um time que consegue ir longe num campeonato desse molde, e na própria Sul-Americana, que não tem um nível técnico tão elevado quanto a Libertadores. Aí eu concordo. Talvez facilite. Agora o Corinthians, pra mim, tem que priorizar, se quiser título, é Copa do Brasil. Se quiser Campeonato Brasileiro, se quiser sair de vez do perigo da zona do rebaixamento, tem que focar. O Corinthians é um, é outro. Então a gente vai começar a analisar a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, pai bola, como diria Elias Júnior na Bandeirantes. E a gente vai analisar os 10 jogos rapidamente, começando por Fortaleza e Bahia. Para cada jogo, um palpite, para que YouTube espectador do Correio Brasiliense tenha mais ou menos uma noção de como apostar no fim de semana. Aí você que gosta de apostas. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Erra mais do que acerta, segundo o levantamento do Danilo Queiroz. Do jogo. Ele que fecha a nossa odd aqui, todo... Não, parei com isso. Parou? Tudo ruim de palpite, bicho. Crise no podcast. Vitor Parrini, a rodada começa com Fortaleza e Bahia. Um clássico nordestino, não é um clássico estadual, mas um clássico ali regional, entre Fortaleza e Bahia. Esse jogo às 16h30 neste sábado. Sua opinião sobre esse jogo? É um jogo que não desperta tanto interesse nível nacional, né? Mas pro Nordeste, assim, tem um impacto muito grande. São duas equipes tradicionais. Uma Copa do Nordeste dentro da rodada. Poxa, isso é um grande confronto da região, né? E a gente vê o Fortaleza numa crescente, 3 vitórias seguidas, uma delas sobre o Palmeiras, embora não tenha se classificado na Copa do Brasil. Já o Bahia, apesar de ter se classificado,
vem de 6 partidas sem vitória. Então, assim, são que dois até opostos, pro torcedor né? do Bahia, tá sem vitória é bom, né? O torcedor do Bahia quer o triunfo, não vitória. O trocadilho, né? Então assim, são 2 jogos de times bem opostos, né? Mas eu acredito num time mais bem treinado, que é o Fortaleza. Vou acreditar na força do conjunto, né? Do técnico Juan Pablo. Então dá pra gente colocar aí o Fortaleza como favorito, uma ligeira vantagem aí, 2-1, até um 3-1, quem sabe. O Fortaleza, só para acrescentar, o Fortaleza perdeu um jogador importantíssimo nesse meio de semana. O Moisés, vendido para o Cruz Azul do México, a maior venda da história do futebol nordestino, 24 milhões de reais. Então Fortaleza com um desfalque importante, mas bombado, turbinado, dopado pela vitória contra o Palmeiras, que não serviu para classificar o time para as quartas de final da Copa do Brasil, mas é o terceiro time a derrotar o Palmeiras um ano depois do Água Santa, do Bolívar, agora o Fortaleza. E pode beliscar o G6, né? Se vencer. Pode. O Fortaleza que já chegou a estar no G4, tá já foi caindo, vice-líder, mas tá ali numa queda livre, né, Queda Danilo? livre, já tem um tempo que... Tempo não, que acho que ganhou na última rodada, né, Fortaleza? Fugiu aqui contra quem jogou, mas o Fortaleza estava em queda livre. Pra gente dar a informação certinha. Foi o Vasco, ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco, exatamente. Mas antes disso estava em queda livre, tinha perdido umas posições importantes. Exatamente. E é uma perda importante o Moisés, né, do time. Ele estava machucado, até bom lembrar que nessa sequência que o Fortaleza ficou sem ganhar, o Moisés estava machucado, então já é uma dimensão da importância que ele tinha pro time. Todas as atenções voltadas neste sábado para o clássico mineiro no Parque do Sabiá, nem no Mineirão, nem na Arena MRV, nem no Independência, no Parque do Sabiá, o jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogaço das 18h30 no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Um detalhe, esse time do Atlético Mineiro poupou o Hulk, cara, um jogo importantíssimo contra o Corinthians. Tudo bem, ele jogou a partida, primeiro jogo inteiro contra o Corinthians, mas eu acho que o técnico Eduardo Cudê deu uma vacilada ao não colocar o Hulk em campo lá na Neoquímica Arena, e o Hulk entrou só no segundo tempo, quando o Atlético precisava ali de gol. E a torcida tá cobrando muito o Eduardo Cudê. As imagens de hoje, da pressão da torcida do Atlético Mineiro, totalmente em cima do Eduardo Cudê, Paulo. Sim. E esse é o clima do jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. 2 times eliminados da Copa do Brasil. O Cruzeiro eliminado por quem? Cruzeiro pelo Grêmio, dentro de casa no Mineirão, e o Atlético Mineiro fora pelo Corinthians. O duelo aí, o primeiro clássico do Pepa, primeiro clássico mineiro. Os 2 mineiros grandes saíram e o América Mineiro ficou na Copa do Brasil. Qual é a sua expectativa para esse jogo? É um clássico de tensão, né? Porque os 2 times até acho que não esperavam sair da Copa do Brasil agora nas oitavas de final. Sobretudo pelo aspecto do jogo de ida, né? O Cruzeiro fez um bom jogo lá em Porto Alegre contra o Grêmio. E era favorito no Mineirão e acabou caindo com o gol do Vijaçante, né? Até num jogo que uma chave inteira, melhor dizendo, que a pressão em cima do Soares 90 minutos não foi executada, e isso acabou sendo diferencial. Do lado do Atlético, uma pressão e uma sensação de resultado igualado. Eu tenho a sensação até que o Atlético se apequenou quando foi jogar contra o Corinthians, porque eu tava falando com o Parrinha essa semana na redação, a primeira meia hora o Atlético tava dividindo cada bola. Pé de ferro ali, como deve ser jogado no jogo de Copa. E quando você dá brecha pra esse time do Corinthians, ali no gol do Matheus Bidu, dentro de casa ainda, como é o time do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, complica. Não dá pra fazer isso. O Fluminense no fim de semana foi exemplo disso, né? É uma equipe que pressionou, mas acabou dando brecha. E o Atlético, que vinha nessa crescente, acaba encontrando um pouquinho de queda. O Cruzeiro segue num ritmo ok no campeonato, né? Apesar de, vamos contar assim, com o fator casa não sendo tão importante. No Parque do Sabiá foi onde perdeu pro Cuiabá, inclusive, recentemente. E é onde precisa se recuperar. O trabalho do Pepa é bom, são 2 trabalhos ali buscando um ritmo de aceleração mais forte. E é um clássico que acho que ninguém vai querer. Parece uma partida para empate, porque a vontade não vai faltar. E o clássico acaba igualando os mais desiguais, até quem vive em fase semelhante. Tem um detalhe, eu não acho que o Atlético se apequenou. Eu acho que o Atlético foi surpreendido pelo sistema tático do Vanderlei Luxemburgo. Se você pegar a biografia do Vanderlei Luxemburgo, alguns de vocês são bem jovens e talvez não saibam como jogava o Palmeiras de 93, 94.
Depois aquele Palmeiras dos 100 gols em 96, depois o Corinthians, campeão com ele em 98, aí vem o Cruzeiro de 2003, o Santos de 2004, são as grandes referências dos times do Luxemburgo. Se você pegar todos esses times, nenhum jogava com 3 zagueiros. Nenhum. Todos formavam linha de 4. E o Luxemburgo surpreendeu nesse jogo ao atuar com uma linha de 3 zagueiros. E no Brasil, a gente costuma... Estou até escrevendo sobre isso na coluna de amanhã. Dos 8 times que se classificaram para as quartas de final, óbvio, tem que ser 8. Mas dos 8 times que se classificaram, 4 jogaram nessa semana com 3 zagueiros. E lembrando, os 2 finalistas da Champions League, eu também lembro na minha coluna, jogam com 3 zagueiros. A Internazionale e o Manchester City. Então, há um erro grave cometido no futebol brasileiro de dizerem sempre que quem joga com 3 zagueiros está jogando retrancado. E quem joga com 3 volantes está jogando retrancado. Nem sempre isso é uma verdade. O Brasil foi campeão da Copa de 2002 jogando com 3 zagueiros, e o time tinha Roberto Carlos e Cafu nas laterais, Ronaldinho Gaúcho de meia, Rivaldo e Ronaldo no ataque. Esse time fez 18 gols numa Copa do Mundo, cara. 18 gols, uma média de quase 2,6 por partida. Mas enfrentou Turquia, enfrentou China, enfrentou Inglaterra também nas quartas de final, enfrentou a Alemanha na final. Então nem sempre isso é uma verdade. Três seleções foram campeãs da Copa do Mundo jogando com 3 zagueiros. A Argentina, em 86, do Basile, a Alemanha de 90 do Beckenbauer e o Brasil de 2002 do Filipão. Então, esse esquema é muito questionado, mas é o esquema que saiu vitorioso dessa semana na Copa do Brasil. Bahia jogou com 3 zagueiros, Flamengo jogou com 3 zagueiros, ora com 3 zagueiros, ora com 4, porque o Léo Pereira fazia o lateral esquerdo para Ayrton Lucas jogar na segunda linha do meio de campo. Não sei se vocês observaram isso. E teve mais 2 times agora que eu também cito. O Corinthians. O Corinthians jogou também com 3 zagueiros. E depois eu falo pra vocês quem foi o outro. O Bahia. Eu já falei do Bahia? Já falei do Bahia. Mas são 4 times. O Grêmio. O Grêmio joga no 5-3-2, 5-4-1 contra o Cruzeiro. Só que o miolo de zaga tinha 3 zagueiros. Entre eles o Kahneman e os outros 2 eu não me recordo agora. Eu tava fazendo... Deve ser o Bruno Vini e o Bruno Alves. Isso, exatamente. Obrigado pelo complemento. Então, eu acho que o Eduardo Cudê foi um pouco surpreendido por isso, porque o Luxemburgo não costuma jogar assim. Ele jogou todas as cartadas dele em uma zaga com 3 zagueiros e mandando o time todo pra frente. E era o estímulo que o Corinthians precisava, né? Não tô dizendo que o Luxemburgo foi gênio, nada disso. Ele tratou um jogo da maneira que... Como o jogo, né? Esse jogo eu preciso ganhar e é assim que eu vou jogar. Agora, se você pegar o retrospecto do Luxemburgo, na biografia dele, raramente ele joga com 3 zagueiros. Muito raro, muito raro. Ele sempre opta por linha de 4. Inclusive, ele foi engolido pelo Tite na final da Copa do Brasil de 2001, com o Tite jogando no 3-5-2, assim, perfeito. Foi um dos maiores duelos táticos em finais de Copa do Brasil. Foi aquele entre Luxemburgo e Tite. Danilo, mudando agora para uma revanche, né? Atlético Paranaense e Botafogo é o jogo que definiu o Atlético Paranaense como classificado nos pênaltis, como você bem destacou. E agora eles se enfrentam na Arena da Baixada pela 3ª vez, acho que em menos de um mês, né? É menos de um mês. Não são 15 dias, não, um pouquinho mais. Acho que uns 18 dias. Mas assim, uma overdose de jogo, né? Independentemente do resultado, Danilo, o Botafogo continuará na liderança, né? Sim, o Botafogo tem 5 pontos de vantagem pro Palmeiras, que hoje é o 2º colocado. Tem 2 vitórias a mais também, né? Que é importante, porque vitória é um critério de desempate. O Atlético Paranaense ele tem essa força de casa, né? Ele costuma se manter ali na zona intermediária do Campeonato Brasileiro, pontuando bem em casa. Fazendo bom uso do gramado sintético, embora o Botafogo também agora jogue num gramado bem parecido lá no Newton Santos, né? São 2 times que se mostraram ser bem parelhos. Tanto a vitória do Botafogo no Rio de Janeiro quanto a vitória do Atlético na Copa do Brasil em Curitiba, elas tiveram talvez não tanta diferença de um time em cima do outro, né? O Botafogo no primeiro jogo abriu 2-0, mas tomou uma virada. Nesse segundo jogo fez 1-0, mas também não conseguiu, apesar de ter jogado um pouquinho melhor que o Atlético, ficou um pouco mais fechado. Não conseguiu ganhar. Eu acho que o Atlético vai usar o fator casa. Como vem fazendo bem nesse Campeonato Brasileiro, como vem fazendo bem em outras temporadas, o Botafogo... Eu acho que eu venho dizendo já há alguns episódios que vai cobrar, a sequência vai cobrar em algum momento do Botafogo. Caiu na Copa do Brasil, né? Até um alento assim em termos de calendário, vai ter mais semana livre para treinar. Enquanto o Atlético Paranaense tá
tá ali em 3 competições, tentando dividir atenções, mas eu acho que nesse jogo em questão é mais um pro Furacão conseguir somar 3 pontos em casa. Acho que o líder vai perder nessa rodada. Falando ainda sobre esse jogo, não sei a opinião de vocês, eu acho que pesou muito nesse duelo da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Botafogo o retrospecto recente do Furacão em competições de mata-mata, Danilo. Sim. O Botafogo não tem ainda essa envergadura toda em torneios mata-mata. Se você pegar, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana 2 vezes. Ele foi uma vez vice da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, recente, né? Vice da Copa do Brasil contra o Flamengo em 2013. Então, assim, o Atlético Paranaense, cara, tem casca dura pra enfrentar, casca grossa pra enfrentar vice mata-mata. contra o Atlético também em 2021. Exatamente, contra o Atlético Mineiro. Então acho que isso fez muita diferença, né, Danilo, nesse duelo da Copa do Brasil. É o que eu tô falando sempre, o Atlético ele tá apostando em Copas. Ele tá conseguindo chegar a Libertadores todo ano via Copa. Foi assim por causa da Copa do Brasil de 2019, foi assim por causa da Sul-Americana de 2022 que ganhou, que aí chegou na final de 2023. E tá conseguindo beliscar a Libertadores nos outros anos, muito mais por uma consistência normal ali, vai pegando um G6, né, que às vezes vira G8, enfim, tá conseguindo beliscar a Libertadores todo ano. O Atlético é isso aí, é um furacão nas Copas e uma brisa no Brasileiro, normalmente. Você tem repetido isso. É uma brisa no Brasileiro. Porque, por exemplo, 2021 o Atlético foi 14º no Brasileirão. Só foi pra Libertadores por causa da Sul-Americana. Então, assim, eles estão realmente, é um time que tá nessa pegada de focar Copa, porque o Brasileiro é aquele torneio de constância às 38 rodadas. Você tem que manter uma média ali, e o Atlético ele não vem conseguindo isso, porque chega ali, às vezes, numa etapa que ele vai ficando mais agudo em Libertadores, até na própria Copa Sul-Americana, o que ele prioriza? Prioriza o mata-mata. Aí o Brasileiro vai lá pra baixo. É verdade. Bom, Botafogo, independentemente desse resultado, a torcida do Botafogo pode ficar tranquila, vai segurar a liderança, tem que ter cuidado apenas para o Palmeiras não chegar perto e outros concorrentes, como o São Paulo, que está subindo muito na Série A do Campeonato Brasileiro. Parrinho, 18h30 também neste sábado, no Independência, a gente vai ver se é consistente a reação do Corinthians na temporada, no duelo com o América Mineiro. Pois é, vamos ver, né? Porque o Corinthians jogou bem, mas foi de força máxima contra o Atlético Mineiro, né? Mas a tendência no sábado é que vá com um time mesclado, vá com uma equipe alternativa, já pensando em outra decisão, que é contra o Del Valle na Libertadores, né? O Vanderlei Luxemburgo ensaia uma garotada, ensaia um meio campo... É um jogo na altitude, né? A altitude contra o Del Valle, né? Que você acostumou a jogar contra times brasileiros, contra o próprio Corinthians também, Flamengo, São Paulo. Então, assim, é um jogo que precisa realmente ser tratado com a mesma seriedade que foi com o Atlético Mineiro. Então, assim, eu não me surpreendo caso o Corinthians não vença em Belo Horizonte, justamente por causa desse fator. A equipe bastante mudada, mas eu acho que há margem para vitória, porque o América não vem bem. Apesar da eliminação ou da classificação na Copa do Brasil, o time não tá bem nem em casa. Dos 12 pontos, só somou 3 em casa, uma vitória em 4 jogos. É vice-lanterna. Mas aí eu só queria dar um destaque também que o América tem uma situação mais complicada até que o Corinthians na Sul-Americana. E não sei se o Wagner Mancini vai querer poupar ou então esquecer a Sul-Americana, porque a situação tá tão difícil que vai precisar de combinação, de 2 vitórias pra conseguir se classificar, mesmo pro play-in, né? Talvez priorize esse jogo do Brasileiro pra sair lá de baixo. Isso pode fazer a diferença. De como o Wagner Mancini vai escalar esse time do América, porque de fato, como você mesmo destacou, pai, o América não vem bem em casa, isso aí é fato. E abre uma possibilidade, um precedente pro Corinthians ter um pouco de favoritismo nesse jogo. O América priorizar a Sul-Americana é brincadeira, né, bicho? Ainda mais tá brigando contra brigando pra não cair. Vai fazer o que o Atlético Goianiense fez ano passado, pô. É um treinador que conhece, é um treinador experiente, conhece o nosso cenário, né? Se fosse um treinador jovem ou até um treinador estrangeiro, todo mundo ia estranhar, mas é o Wagner Mancini, né? Inclusive, ele relatou uma briga no vestiário, né? Depois da classificação. Isso aí é normal. Mas pra ele chegar e relatar isso a público, não é tão normal. Não é sempre, né? Isso daí acontece. A gente já viu até vídeo de Cristiano Ronaldo esbravejando no vestiário da Juventus, brabo, xingando. Tá rolando um Big Brother no Flamengo. O treinador expor realmente eu acho meio estranho. Isso é diferente mesmo. Ele ficou surpreendido. Assustou, né? Cara, se tem um jogador que merece folga nessa partida contra o América Mineiro, chama-se Roger Guedes. O que esse cara jogou durante o jogo, cara, durante a partida contra o Atlético Mineiro, teve uma hora que eu peguei e mostrei pros colegas, olha o mapa de calor do Roger Guedes nessa partida, até mostrei pro Danilo. Cara, o cara foi lateral esquerdo, o cara foi volante, foi meia esquerdo, foi ponta esquerda, foi centroavante, ele fez tudo.
Naquele gol, sem sacanagem, naquele gol que ele faz, um golaço, ele quase que foi um lateral esquerdo cruzando pra ele mesmo, né? Que ele chega na linha de fundo, rola a bola pra trás O Rubens e vem e faz um vai. golaço, né? O goleiro do Atlético Mineiro sai como se fosse um goleiro de pelada também naquela bola, né? Seleção brasileira. É, e ficou exatamente. Como se fosse nada. É o Everson. Não, e chama a atenção essa mania que os jogadores têm de desistir da jogada antes que elas terminem. Dois lances capitais assim na Copa do Brasil. O gol do Bahia, se eu não tô enganado, o jogador do Santos acha que a bola saiu ali ali não sei se foi do Bahia ou do Santos, mas teve um lance desse. Acha que a bola Foi do Bahia, porque o do foi do Santos Bahia. foi de bola parada. Então foi isso. Então foi isso. O jogador do Santos levanta a mão dizendo que acusando que a bola saiu, o Bahia rouba a bola rapidamente e faz o gol. E o lance do gol do Roger Guedes, que nasce também numa cobrança de lateral, inclusive, aquele gol do Roger Guedes, né? Com participação do Gandula. É a velha mania, claro. é a velha mania. Lembrando realmente. o Louco Abreu na final da Taça Guanabara em 2012. Então, né? cara, assim, professor Vanderlei Luxemburgo, Roger Guedes precisa respirar. Senão vai faltar ar lá no ar rarefeito de Quito contra o Independente Del Valle. Algo mais sobre Corinthians e América? Acho que essa coisa do Roger Guedes passa muito pela torcida do Corinthians ter abraçado o Roger Guedes, né? Lembrar que ele não saiu da melhor forma do Palmeiras, inclusive chegou a fazer gols no Palmeiras de forma seriada, né? Ele até hoje reclama o gol do time clássico, né? Que pelo menos pra mim foi gol contra do Piquerez. E assim, justifica, né? Porque ele tá num lugar onde ele é acolhido e ele representa bem, mesmo na temporada passada, sendo um jogador importante, apesar de não ter levado muito bem com o técnico Vitor Pereira. É um jogador que veste a camisa porque foi abraçado pela torcida corintiana. E só complementando o Roger Guedes, né? Ele continua sendo o artilheiro, né? Dos 36 gols do Corinthians na temporada, 18 foram dele. Metade, cara. E 50%. assim, muito gol, né? a gente vê que ele não desiste da jogada, né? Ele Nunca. vai até a linha de fundo, dá um jeito de evitar a saída e marca um golaço. A gente viu o Roger Guedes fazendo os gols mais difíceis e o Yuri Alberto perder alguns, assim... Dos mais fáceis. Dos mais fáceis, cara. Aí quem A vai pra fase não é seleção, e Alberto, bicho, é brincadeira. Vai entender. E o Luxemburgo defendeu, né? Falou que o Roger Guedes é um jogador de seleção, né? Então, Se o Rony foi jogando que tava jogando, o Roger Guedes jogando que joga hoje merece também. Um período, assim, pra testar, ou pelo menos agraciar, é por agora, agora. cara. Com o técnico interino, a bagunça que tá... é verdade. Bagunça. Você tirar o técnico da Argentina, trazer ele pro Rio de Janeiro só pra convocar e depois mandar de volta pra treinar confusão, a equipe, isso daí... confusão. E continua na competição, diferente da anfitriana. Eu falo sobre o técnico da seleção desde que o Tite saiu Um ano e 2 oficialmente. meses. Cara, o Tite anunciou em fevereiro do ano passado, no programa do Marcelo Barreto, Seleção não, o Redação Sport TV, anunciou que não. Nem o Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, nem havia assumido o cargo, cara. Tava no período pré-eleitoral ali. Ele era apenas o tampão naquela altura. Ele já sabia que o Tite não ficaria. Ou seja, isso já faz mais de um ano, cara. Foi em fevereiro de 2022. Depois o Tite lá na frente, no programa do Galvão ainda, no Bem Amigos, reforçou que não ficaria. Durante a Copa ele falou que não ficaria. Depois da Copa, eu tava lá na coletiva, ele falou assim, acabou o ciclo, não fico, acabou. Cara, e o Brasil não procurou um treinador. Continua especulando que o Ancelotti vem, que o Jorge Jesus vai, que o Fernando Diniz pode ser, que o Abel Ferreira. Cara, assim, é realmente bom tocar nesse assunto, Parrini. É uma vergonha, realmente, a seleção brasileira não ter técnico ainda. O Edinaldo, ele deixa um leque muito grande também, né? Toda semana ele fala de um nome novo. Essa semana ele falou do Abel, falou até do Dorival. É um leque muito grande, já tem... Desde que o Tite saiu já foram 6 meses. Por que não define? Não, a gente tá esperando eu entendo realmente a dificuldade, realmente é um momento muito difícil do futebol brasileiro achar um técnico. Você acha que é o Fernando Diniz, né? Aí quando você vê o Fernando Diniz não tem uma consistência na temporada, não conseguiu. Se pros clubes já tá complicado achar técnico, né? Exatamente, então é muito complicado. Eu escrevi uma matéria depois da Copa, tá até lá no Correio Brasileiro, se você der um Google vai achar. O Edinaldo Rodrigues é a primeira vez que ele tem a missão de tomar uma decisão tão importante na vida dele. Ele começa como dirigente num torneio amador lá da Bahia, que é a terra dele. Mas ele nem lá ele teve essa missão de escolher um treinador. Depois ele foi presidente da Federação Baiana, não escolheu nem técnico de seleção baiana, porque praticamente não existe o técnico de seleção baiana. Depois ele vai para a CBF e agora tem de uma hora para outra que escolher o técnico da seleção. Então ele tá meio travado. Ele tem pessoas grandes que já passaram pela CBF, como por exemplo o Rodrigo Paiva, é um cara muito inteligente nessa ponte com treinadores, mas a decisão é dele.
Não é o Rodrigo Paiva, não é nenhum assessor, não é nenhum outro vice-presidente da CBF que tem que tomar essa decisão. Essa decisão é dele. Então a gente espera que ele esteja iluminado e que realmente, quem sabe, o Carlo Ancelotti tope assumir o cargo. Enfim, um dos técnicos que chegaram a cogitar, Danilo Queiroz, era o Mano Menezes, né? O Caio Ribeiro chegou a dizer que o Mano Menezes era um dos possíveis candidatos a técnico da seleção brasileira. E o Mano Menezes está numa enrascada nesse fim de semana, enfrenta o Santos, depois de ser eliminado nos pênaltis pelo Melgar, da Sul-Americana, ser eliminado do Campeonato Gaúcho pelo Caxias na semifinal e na Copa do Brasil, eliminação, o Paulo já falou sobre esse jogo, eliminação do Internacional contra o América Mineiro no Beira-Rio. 3 eliminações por pênalti dentro do Beira-Rio. Diretoria do Inter manteve o Mano no cargo, mas aí ele vai de novo aí para um jogo com o Santos na Vila Belmiro, perigosíssimo. Ainda bem que não tem pênaltis, né? Depois desse histórico que você passou aí, ainda bem que o brasileiro não tem pênaltis. O Santos também tá numa situação parecida, mas também caiu na Copa do Brasil, né? Tá com um trabalho tão complicado com o Helman quanto... Acho que até do Mano é mais, né? Mas o do Helman também teve período de questionamento. Agora ele conseguiu uma pequena calmaria, vai jogar em casa. O Santos até faz um campeonato brasileiro melhor do que pelo menos eu esperava. Achava que o Santos ia estar mais ou menos numa posição que o Internacional ficou durante boa parte dessa largada, né? Que é ficar lá na zona entre... meio que não cai, mas também não tá brigando por nada em cima. Pra mim o Santos ia fazer isso, começou o brasileiro bem. O Internacional ficou muito tempo sem ganhar, né? A gente já destacou isso em alguma dessas edições do nosso podcast, que o Inter ficou, acho que foram 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Depois voltou a ganhar no fim de semana passado contra o Bahia, deu uma respirada e vai jogar mais um jogo fora de casa sob pressão. Porque o Internacional, acho que a queda do Inter na Copa do Brasil é mais surpreendente do que a do Santos diante do Bahia, né? É óbvio que são 2 times grandes, 2 times que tem pretensões de chegar longe, ainda mais reforço financeiro também que a Copa do Brasil dá, né? O Internacional na temporada passada já tinha caído na primeira fase pro Globo do Rio Grande do Norte. Então já tá um tempo... Antes do Mano, né? Antes da era do Mano Menezes, já tá um tempo sem conseguir ir longe na Copa do Brasil, né? Que é uma competição bem importante em termos financeiros e até em termos técnicos também, né? Dá aquela moral pra torcida você ir avançando de fase na Copa do Brasil. Eu acho que o Santos, pra mim, é favorito nesse jogo. O Santos chegou com a cabeça mais inteira nessa partida contra o Inter. Pra mim, tem tudo pra ganhar em casa. Danilo, ainda com você. Fluminense e Red Bull Bragantino. O Fluminense acaba de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo e acumula uma série de jogos sem vencer. Sem fazer gol, né, bicho? Sem fazer gol. Acho que são 5 jogos sem fazer gol. Exatamente. E um time que encantava até pouco tempo. Mas que eu sempre repito, né? Perdeu ali 3 jogadores importantíssimos. Um deles até ficou no banco contra o Flamengo, que é o Keno. Mas o Marcelo, o Alexander e o Keno estão fazendo muita falta daquele lado esquerdo. O Fluminense ontem jogava muito pelo lado direito contra o Flamengo, tentando explorar o outro lado. Difícil, né, a situação do Fluminense. O Fluminense virou aquele time arame liso, né? Ficou ontem, acho que foi 71% de posse de bola na Copa do Brasil contra o Flamengo e, assim, praticamente não ameaçou. E para um time que, sei lá, menos de 30 dias a gente falava que era o melhor do Brasil, passar 5 jogos seguidos sem fazer um gol sequer é muito estranho. Não, muito diferente. Contando ontem, acho que o Cano perdeu pelo menos 2 boas chances. É verdade. E ele não é disso. Então, assim, a fase realmente não é boa. Então, as chances que ele perdeu, até vale a pena a gente ressaltar isso, foram chances, assim, não foram tão claras. Teve uma que teve uma raspada do Nino, uma jogada característica de escanteio, que ele entra por trás, ele sim, realmente ele perdeu um gol ali, né? Que é um gol que ele costuma, numa fase boa, ele pelo menos manda na direção do gol, ele mandou pra fora. Mas assim, ele tá tendo menos chances também. Ele é um cara que às vezes tem que voltar muito pra marcar, até pra poupar um pouco o Ganso. Aí ele tá ficando sem perna. Eu tô sentindo que ele tá ficando sem perna pra chegar lá no ataque e finalizar. Tá cansando, né? É a falta que faz, por exemplo, o Alexander, né? O Alexander é o cara que carrega o piano, né? O Lima, o Pirani, o próprio Keno também, né? Como ele é um jogador mais de ponta, ele tem uma volta pra marcação mais forte, né? Do que deveria ter o Cano. O Cano tá voltando muito, até pra proteger o Ganso, porque o Ganso também não é um jogador que tá toda hora lá dando carrinho, tá lá combatendo, tentando roubar a bola. E ele é o cara da armação do time. E muitas vezes, ontem até... Teve um momento que o Ganso estava com a bola no pé e ele não tinha opção na frente. O que ele fez? Ele tentou tocar pra trás, errou o passe, o Gerson foi lá e quase fez o gol. Que ele chuta na cara do Fábio, bateu né? meio que no pescoço aqui, né, no peito. Exatamente. Então, assim, o retrato do Fluminense é esse. É um time que deu uma desandada, muito pelo que o Marcão fala, perdeu peças importantes. A gente às vezes pensa assim, o Keno não é tão importante, mas
Ele faz falta, tá O fazendo próprio falta. Fernando Diniz falou, aliás, entrevista equilibradíssima do Fernando Diniz depois do jogo. Achei muito boa a entrevista dele. Até ele ficou um pouco... Ele ficou bravo com uma pergunta de uma repórter, mas ele respondeu na classe, falando assim, aqui não tem céu nem inferno. Nem eu estava no céu, nem agora eu tô no inferno. Então, assim, me chamou a atenção o equilíbrio do Fernando Diniz. Parabéns pela entrevista. Depois de uma eliminação, cara, você dá uma entrevista dessa. É um técnico que talvez esteja tendo media training para assumir a seleção brasileira, sabe? Toda entrevista de técnico também tem devaneio, né? Ele achou que porque ficou mais com a bola, jogou bem. Não jogou, o Fluminense não jogou bem. Exatamente. O Fluminense ficou com a bola, mas era aquele toquezinho pro lado, toque pra trás. O que a gente tava falando várias vezes do Flamengo aqui, que era um time que cercava e não machucava ninguém. Mas mais pra frente a gente pode falar disso. A atuação da zaga do Flamengo foi impecável contra o Fluminense. Os caras... Teve um momento ali que o Léo Pereira comete uma lambança, o Thiago Maia chega resolvendo, mas o Fluminense realmente ficou perdido, perplexo diante da montagem da muralha do Flamengo ali na frente. É muito preso aos 11, né? Aí o Fluminense não muda a forma de jogar. É verdade. Tá sempre jogando do mesmo jeito, tentando sair no toque, até consegue, mas assim, o problema do Fluminense tá sendo na segunda linha e na última, na terceira linha de ataque. Quer chegar lá e construir a jogada de forma mais incisiva. Que é onde ele perde o Alexander e é onde ele perde o Keno, que é um dos garçons do Cano, né? Perder 3 jogadores é muita coisa. O Marcelo tinha pouco tempo no elenco do Fluminense, mas faz falta, né? É um cara que... E o Fernando Diniz deixou claro que, cara, eu poderia ter colocado o Marcelo em campo, mas ele podia estourar e eu perder o cara pro restante da temporada inteira. E agora ele tem um outro drama, porque o próximo jogo ele enfrenta o Red Bull Bragantino, mas depois na sequência ele enfrenta o River Plate. No Monumental. No Monumental de Nunes. O River Plate está até aumentando a capacidade para sufocar o Fluminense nesse jogo. Esse jogo do Fluminense e Bragantino abre a rodada de domingo, né? Os jogos de domingo, a sequência dos jogos de domingo. Esse jogo às 16 horas. E também tem um jogão entre dois tricolores, Parrini, Grêmio e São Paulo. Um bom teste para o Dorival Júnior na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo acho que é um dos principais jogos dessa rodada, né? Que a gente sempre fala que o Campeonato Brasileiro costuma ter clássicos. Acho que é a chance do Dorival Júnior recuperar um pouquinho do prestígio com a torcida, porque tinha a faca e o queijo na mão no Morumbi e, assim, embora tenha classificado, decepcionou, jogo né? maluco aquele, cara. Decepcionou. O São Paulo vacilou, assim, de uma forma imensa. Tinha 2-0 na Copa do Brasil, só pra lembrar. Tinha 2-0 construído na Ilha do Retiro. Aí toma 3-1 do Morumbi, o jogo vai pros pênaltis. O time se classificou com as calças na mão. E o pior não é nem a vantagem do 2-0 construído lá na Ilha do Retiro, é por ter saído lá na frente também no Morumbi. Exatamente. Tomou 3 seguidos. Tomou a virada, tomou 3. A primeira derrota do Dorival Júnior na frente do São Paulo. E dois gols idênticos, né, em bola parada. Então, assim, é a chance de recuperar. A gente tinha exaltado que o Dorival tinha vencido o primeiro jogo de virada no Morumbi contra o Goiás, mas aí repetiu a dose e não conseguiu reverter contra o Sport, né? Bom jogo contra o Grêmio que também vem muito bem, né? O Renato Gaúcho tá mostrando repertório. Mais ou menos, hein? Não, melhorou. Tá mostrando... Subiu da tabela, tá subindo. Tá subindo, tá mostrando repertório. Então, assim, eu acredito numa vitória do São Paulo aí. Eu acho que o bom momento do Dorival vai fazer a diferença. Siga o relator. Sobre o Grêmio, eu acho só que o Grêmio ele tá tendo mais resultado do que desempenho. Só pra... Melhorou. Não é a ponto da gente cravar o Grêmio como campeão, né? Melhorou. Pelo menos tá lá em cima, né? São Paulo tá em terceiro, o Grêmio tá em quinto, né? Briga pro G4, querendo ou não. Mas eu acho que o Grêmio tá dando mais resultado do que desempenho. E a gente reclama tanto, bate tanto, que o Renato Gaúcho prefere as Copas, né? Do que jogar o Campeonato Brasileiro, até que ele tá conseguindo equilibrar. Só não gosto quando ele tira o Luiz Soares de um jogo contra o Palmeiras, né? E talvez não jogue, né? Que parece que ele tá com um problema muscular. Pois Luiz Soares. Vai ficar fora. Só queria também dar um destaque sobre esse jogo do Sport com o São Paulo, né? Que a gente achava, o Sport vai no Morumbi, inclusive poupou o Wagner Love, né? Que é artilheiro da Série B. E assim, cara, pelo que o Sport vem fazendo na temporada, vem jogando bem, apesar de ter perdido o título da Copa do Nordeste, né? Acho que o Sport é a carta marcada pro podcast de 2024. O Sport é um dos times que vai subir, me parece, né? O Anderson Moreira é um cara que vai subir numa equipe tradicional, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro, depois de ter feito com o Botafogo, né? E agora assumindo bem o Sport,
vai conseguindo fazer um campeonato interessante, me parece. Tá faltando só combinar com a tabela, né? Que o Sport tá em nono na Série B. Com 2 jogos a menos. Mas tem 2 jogos a menos. Mas tá em nono. CRB e Vila Nova, é isso? Isso mesmo. Por causa da Copa do Nordeste, né? Que teve. Mas assim, eu acho que também o Sport vai subir. E é praticamente 3, porque ele vai fechar a rodada do fim de semana. Vai ser o último jogo. O Sport ficou com alguns jogos a menos, por causa que tá disputando a Copa do Nordeste. Eu acho mas eu acho também final que o do Sport vai estadual subir. contra o Retrô, que foi campeão também. O Sport entregou nesse jogo de quinta-feira o que a gente tinha falado, que a gente esperava mais do Sport, ele tava... E no primeiro jogo acabou perdendo pro São Paulo, foi presa fácil, né? Um momento merchan, a gente tem uma matéria lá no site, correiobrasiliense.com.br, na aba de esportes. A gente tem uma matéria sobre o Wagner Love, que foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro em 2003. E 20 anos depois, olha só a durabilidade do cara. Ele é artilheiro da Série B em 2023. A matéria é assinada pelo Paulo Martins, você clica lá e tem essa matéria sobre o Wagner Love, que foi poupado contra o São Paulo, mas estará em ação nesse fim de semana. Contra o Londrina. Contra o Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esse duelo também, entre Grêmio e São Paulo, um duelo, Danilo, entre 2 treinadores que levaram o Flamengo à final da Libertadores. Um foi campeão e o outro foi vice. O Renato Gaúcho, vice-campeão contra o Palmeiras, gol do Daverson na final da Libertadores de 2021. E o Dorival Júnior, campeão pelo Flamengo em 2022. Apesar de ter sido vice, o Renato, acho que se fizer um levantamento de números, é um desempenho bem parecido. Assim, contando só a parte do mata-mata, né? Que foi onde os dois dirigiram o Flamengo. O Renato teve uma arrancada impressionante no Flamengo. O Renato, acho que ele ganhou as 2 nas oitavas, nas quartas e na semifinal. Acho que ele uma perdeu... delas aqui em Brasília, inclusive. Né? Foram 2 aqui em Brasília. Foi contra o Defensa e Justiça e o Olímpia. E o Olímpia. É verdade. Pegou o Barcelona na semifinal e perdeu a final pro Palmeiras. O Dorival, o Flamengo foi campeão invicto, né? Tentando lembrar aqui a campanha dele, mas eu acho que também ganhou todas também na sequência, né? A diferença foi só realmente e o detalhe é que ambos são campeões da Libertadores, né? O Renato Gaúcho levou o Grêmio ao título contra o Lanús, do Paulo Martins, torce pro Lanús. E o Dorival contra o Atlético Paranaense na última temporada. Nenhum dos dois, porém, tem título no Campeonato Brasileiro. Ganharam também a Copa do Brasil, são campeões da Copa do Brasil, mas falta esse título no currículo deles ainda. Paulo Martins? Sim, só queria falar também que esse fim de semana a gente vai ganhar do Boca, tá? No Campeonato Argentino. A gente e o Lanús, né? A gente. Momento Campeonato Argentino aqui. Então tá bom. Mas vamos lá, olha só. Palmeiras e Curitiba, Paulo Martins, jogo das 18h30 no domingo. O Palmeiras que vem de uma sequência de perdas de pontos no Campeonato Brasileiro e aí deixou o Botafogo desgarrar um pouquinho, né? É um peso, né? O peso dessa sequência da temporada, o elenco do Palmeiras começa a sentir um pouco, né? E vai ser um dos times, a exemplo do Corinthians, a gente citava desse peso seguido do calendário, que vai ter uma sequência pra descansar um pouco mais, né? São algumas partidas sem vencer, né? Ou venceu o Palmeiras? Ah, não, venceu no... São 2 partidas, na verdade, né? Porque havia vencido na Libertadores no outro fim de semana, na outra semana. E então, sim, já vai para 2 jogos sem vencer. Mas ainda assim, eu digo no Campeonato Brasileiro é que... No Campeonato Brasileiro só um jogo só. Com o Santos. São 2 jogos contra o Santos também, né? 3, né? Bragantino também. Santos, Bragantino. São 3. Sim, mas ainda assim um futebol consistente, né? O Palmeiras usando mais o banco de reservas. Pela Libertadores... Tem uma situação quase garantida, mas ainda assim vai brigar na liderança ali contra o Bolívar. Inclusive o próximo jogo contra o próprio Bolívar no Allianz Parque, que vai fazer a diferença. Talvez o Abel use alguns jogadores ali do elenco alternativo. E o Coritiba buscando vencer no campeonato. Não venceu ainda. Precisa de uma reação para ontem. É a volta do Aleph Manga, né? Que estava... envolvido na história do... Não é que estava envolvido. Foi citado naquela tal lista e foi afastado de um tempo do Curitiba. Volta agora contra o Palmeiras. É um jogador que pode ser um daqueles que apareça para tirar pontos do Palmeiras. Mas acredito que pela diferença do futebol que vem apresentando os 2 times, sobretudo na temporada e pela longevidade do trabalho, até porque o Antônio Carlos Zago entrou no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é favorito até se usar uma unidade reserva, né? Me surpreendeu o Palmeiras ter utilizado titulares contra o Fortaleza, que era um 3-0, tudo bem, tem que respeitar o time do Juan Pablo Vojvoda, é complicado, tanto que perdeu, né? Alguns até dizem que foi a pior atuação desse time titular do Palmeiras no ano, e é muito por conta dessa questão física, não é todo tempo que o Veiga vai jogar no primor do físico, o Rony também, então...
Palmeiras tem que regular um pouco e acho que é essa partida, mas ainda assim, mesmo poupando algumas peças, jogando com o mistão que a gente costuma falar que às vezes é muito usual do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o suficiente para ganhar do Coritiba. Curitiba, que é comandado por Antônio Carlos Zago, campeão brasileiro com a camisa do Palmeiras, né? Era Parmalat. 93 e 94. Formou dupla de zaga com Clebão, tal, Tonhão. Em reedição daquela final da Copa do Brasil, né? De 2012. Exatamente. 12, Luiz Felipe Scolari era o Vasco. técnico, né? Sim. Bom, no domingo ainda tem Goiás e Cuiabá, um duelo entre times do Centro-Oeste. Goiás que vai chegar embalado pela conquista da Copa Verde nessa partida. Uma partida importantíssima, eu considero um confronto direto aí contra o rebaixamento, essa partida. Sim. Que será disputada no estádio da Serrinha. Mas na segunda-feira, a rodada termina, Danilo Queiroz, com Vasco e Flamengo, o jogo no Maracanã, partida isolada. Jogo do 4K? Não. Não, Não. é Santos. Santos e Internacional no Santos sábado e às 9 da Internacional, noite e Palmeiras e Curitiba 6 Não, horas. é só um. É só no sábado que tem. Só Não, assim. mas no domingo, Não o sei, jogo aí do você domingo do pergunta lá Sport TV é na Palmeiras e Curitiba. Ah, tá. Aí você entendi. pergunta no 4K lá na direção do Sport TV. Mas não faz Que é sentido, só né? um. O grande clássico da rodada não ser o 4. 4K. Uhum. Mas independentemente disso, Vasco e Flamengo, Danilo. É Premiere o jogo do Flamengo. lá. Exatamente, jogo fechado, né? Não vai passar no Sport TV, não. Né? Não. Então, Vasco e Flamengo, meus amigos, 20 horas. Você vai chegar de casa, do trabalho, depois do engarrafamento, fazer aquela pipoquinha, ou então comer aquele feijão pizza. com arroz com ovo, sei lá. Né? Uma pizza. O cardápio de vocês tá variado. Você escolhe aí, beleza, né? escolhe aí o cardápio. Mas o grande banquete da noite de segunda-feira é Vasco e Flamengo. Danilo, o que você espera desse jogo? Eu vou estar de folga. Espero que eu assista em casa, tranquilo. E eu já desisti de decifrar o Flamengo. Não dou conta de decifrar mais o Flamengo, porque a gente pensa que o Flamengo tá mal, vai lá e joga bem. O Flamengo joga bem, a gente pensa que vai engrenar, não engrena. Então eu já desisti. Eu não sei o que esperar do Flamengo nesse jogo, porque o time foi bem contra o Fluminense, né? Apesar de ter ficado pouco tempo com a bola, conseguiu fazer um jogo mais consistente. A gente espera que consiga manter, né? O Flamengo tá precisando disso aí, tá precisando de fazer uma sequência de boas atuações, não só bons resultados, né? O Flamengo tá invicto, tem 7 jogos. É a maior sequência desse ano, mas tá faltando convencer em alguns deles. Nos 2 jogos contra o Fluminense jogou bem, mas foi assim, jogou bem contra o Fluminense, caiu na Libertadores no Brasileiro, jogou mal nos 2. Jogou razoavelmente bem agora contra o Fluminense de novo, e aí, vai jogar mal de novo contra o Vasco? Não pode, né? Tá na hora desse time começar a ter uma consistência. Talvez seja um trunfo do Flamengo não ter mais lesão. O time ainda tá com alguns lesionados, né? O Everton Ribeiro voltou ontem aos pouquinhos, mas assim, manter uma Arrascaeta, mas uma sequência maior, né? Que é um cara que faz diferença no Flamengo. Tanto que ontem fez um gol da vitória, jogou bem, na minha opinião. O Gerson também precisa ter uma sequência sem se machucar. O Pedro não jogou ontem, mas também é outro que tá vindo de uns dias sem treinar, né? O Flamengo precisa tentar ter essa paz de não ter mais problema físico no elenco para conseguir ter uma sequência com o mesmo time. E manter uma sequência linear de apresentação. O Vasco também tá uma situação bem complicada, né? Porque é um time que tá lá na zona de rebaixamento. Treina a semana tendo toda, treino, joga e não sai da zona do rebaixamento. E não sai da zona de rebaixamento. E o campeonato tá andando, né? Como o Marcão diz, aquela barrinha de download tá caminhando. Pode E caminhar. o torcedor do Vasco, eu falo isso todo podcast porque é verdade. O torcedor do Vasco, quando tá na zona de rebaixamento, ele fica já... Existe um trauma, né? É um trauma, pô. Parece que não, mas é um trauma. O time caiu, sei lá, 5 vezes aí, 4 vezes nos últimos 10 anos aí. Toda vez então que o time tá na zona de rebaixamento sem conseguir resultado, dá um aperto no coração do torcedor do Vasco. E o time não tá conseguindo responder em campo, né? Eu joguei no Maracanã, comando de campo do Vasco. Eu lembro de uma entrevista recente do Barbieri que ele falou que São Januário estava se transformando num ambiente hostil pro time do Vasco. No Maracanã provavelmente vai ser 50-50, né? Divisão de torcida. E aí, como é que vai ser também se o Vasco não conseguir desempenhar um bom resultado, né? Em cima do maior rival. É verdade. Que Flamengo e Vasco em São Januário é um campeonato à parte, né? Eles tratam como um campeonato à parte. E o Flamengo chega como favorito nesse jogo. O que não era favorito diante do Fluminense, né? Tinha um equilíbrio maior. Contra o Vasco, não. O Vasco tá mal. O Flamengo, apesar de também não estar desempenhando tão bem, pra mim é favorito nesse jogo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Paulo Brax, que é o... É Paulo Brax, né? Uhum. Que é o diretor de futebol ali diretor executivo do Vasco, deu uma declaração de que ele cometeu alguns erros, uma meia-culpa ali na hora de contratar jogadores, alguns jogadores, que vai ser diferente em 2024. Como
é que vocês ficariam se estivessem no elenco do Vasco e o dirigente falasse isso? O Vasco contratou mais de 11 jogadores aí, né? Remontou o time inteiro. Na janela de transferências. E aí o dirigente vai a público e diz assim, a gente fez umas contratações erradas aí e tal, mas em 2024 a gente vai acertar. E os caras estão ouvindo isso lá dentro do vestiário, cara. Claro. Como é que vocês ficariam nesse tipo de situação aí? Ficaria... totalmente desconfortável, né? É de causar revolta, né? Isso sem falar que a questão econômica, né? A desconfiança quanto a 777 Partners, ela... Existe uma parcela da torcida, né? Porque já se falaram em alguns nomes, né? Cogitados, não vou sequer colocar aqui numa lista, mas já dizendo que o Vasco tá agindo para essa janela do meio do ano, para tentar trazer reforços, né? Tem alguns misteriosos já, até que eles não querem revelar. Tem alguns misteriosos, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Benzema. Sim, Benzema tá saindo do Paris Saint-Germain para ir pro Vasco, por exemplo. Mas é complicado realmente a fase do Vasco justamente com essa questão, né? Pro elenco complica ainda mais, né? O Barbieri não ajuda, o Paulo Brax não ajuda. Quem é que vai ajudar? O time vai jogar por si só? Não vai ser complicado. Ou seja, o Vasco tem condição para se ajudar e não se ajuda. Se for chegar ao rebaixamento, né? Que seria trágico, a culpa vai direto em cima desses dois. Diretamente em cima desses dois. Porque aí você não pode culpar, por exemplo, o Josh Vander, que tá colocando a grana. Falar, eu coloquei o dinheiro e vocês contrataram errado. Ainda saem a público falando isso. Né? Agora, o Vasco tem que se mostrar no miolo do campeonato. Chega bem mais pressionado que o Flamengo. Aliás, o Flamengo deu uma baixada de peso, né? Tirou o elefante das costas, passando do Fluminense, né? Que era justamente o Fla-Flu que decidia ali um pouco sobre a tensão que vinha os dois times, né? E no caso caiu pro lado do Fluminense com essa eliminação. E o Flamengo vai para o segundo clássico seguido, né? Com essa energia de clássico, de tem que jogar, né? Contra o Vasco, como você mesmo disse, Marcão, o campeonato à parte. Então... E o Danilo que tava falando de campeonato. Sim, o Danilo que falou que era o campeonato à parte. Como o Eurico dizia também. Eurico também, né? Saudoso Eurico Miranda. Então, são coisas, nuances que prejudicam o Vasco, né? E que são mais um fator a dar esse peso a favor do Flamengo. Eu quero... E rapidamente, essa declaração lembra um pouquinho até aquela do Felipe Luiz, né? Que com certeza não é bem recepcionada do outro lado, né? Gera um incômodo, gera um burburinho. Então, assim, é sempre bom evitar, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Danilo. Não dá pra dizer que o Flamengo vai fazer uma grande partida contra o Vasco. O Flamengo não tem consistência nenhuma ainda. É um jogo pra pegar consistência. E o Flamengo poucas vezes foi tão vulnerável em clássicos estaduais como nessa temporada. O Flamengo sofreu contra o Botafogo, o Flamengo sofreu contra o Fluminense, o Flamengo sofreu contra o Vasco em todos os jogos. Pra eliminar o Vasco no Campeonato Carioca, Danilo. Sofreu demais. Agora, pra encerrar ainda sobre Flamengo e Vasco, eu tô achando bacana da parte do Jorge Sampaoli a adaptação dele ao momento do time. O Flamengo foi um camaleão contra o Fluminense. Aquele Flamengo que jogou com bola, sufocando o Fluminense o tempo inteiro na primeira partida, ontem foi outro Flamengo. E aí surpreende o Fluminense a jogar defensivamente muito bem, é um time que se comportou ali pra ganhar, não pra dar espetáculo. E a gente sabe que o Jorge Sampaoli gosta de times pra cima, sufocando o tempo inteiro. Então ele fugiu totalmente das características dele, Sampaoli, do eu dele, do ego do Jorge Sampaoli, para classificar o time. A gente vai se classificar assim. Reativou hoje. O Chile em 2015, né? Agora, eu concordo com o Danilo que é inaceitável, eu acho que o Danilo tava falando sobre isso, é inaceitável o Flamengo jogar sem posse de bola, cara. Jogar 71% o Fluminense teve de posse e o Flamengo lá atrás o tempo inteiro, com o poderio que o Flamengo tem, no banco de reservas e dentro do campo, cara, é meio estranho isso. Mas eu acho que isso agora eu acho que foi um jogo pontual. Eu acho que foi pontual isso. Foi a situação do confronto. Até porque o Fluminense também já tinha 4 jogos que não estava rendendo e jogando no padrão dele de posse de bola. O São Paulo identificou isso, tanto como no primeiro jogo, ele fez o contrário. Ele tirou a bola do Fluminense e matava o jogo toda vez que o Fluminense sai jogando. Sim. Nessa já não fez isso. E possivelmente, depois do Jesus, ele é o único técnico que conseguiu ficar 2 partidas sem perder o Fluminense. Eu acho que todos os outros não conseguiram ficar 2 partidas sem perder o Fluminense. Paulo Souza conseguiu vencer o Fluminense no Brasileirão. Tem que pesquisar direitinho. Levantar, mas eu acho que ele é o único que consegue emendar 2 partidas sem perder pro Fluminense. E o Flamengo de novo vai dar uma sequência de clássico, né? Exatamente. Porque no Carioca acho que foram 5 seguidos. Foi Botafogo,
Vasco, Fluminense, 2 vezes contra o Vasco e 2 vezes contra o O Fluminense. Flamengo joga as próximas 3 partidas são no Rio de Janeiro. O Flamengo vai enfrentar o Racing na sequência e depois recebe o Grêmio no Maracanã, porque o Vasco, embora o jogo seja no Maracanã, o Vasco é mandante. Nessa partida eles conseguiram entrar num acordo ali pro Vasco ser mandante no Maracanã e tal. Essa coisa toda. Sem brigar, né? Sem brigar. Milagre. E por falar em briga, pra terminar, o Flamengo tá todo mundo colocando a boca no trombone, né? Primeiro o Gabigol, o Everton Ribeiro, lá atrás o Felipe Luiz, o zagueiro Fabrício Bruno, todo mundo ali tentando passar uma imagem de que há uma paz reinando ali no elenco, mas o Everton Ribeiro falou, muita coisa do que se tem dito aí, na reportagem do Eric Faria e do Fred Gomes no Globoesporte.com, o próprio Everton Ribeiro falou, algumas coisas que estão escritas aí, é isso mesmo. Então, o cara assumiu, de boa. Eu gosto muito das entrevistas do Everton Ribeiro, muito coerente, muito lúcido. E um time com 11 jogadores titulares, mais 15 jogadores no banco de reservas. Você querer que todo mundo seja ali juntinho, uma unidade o tempo inteiro, né? É muito difícil. Eu sempre lembro que o Corinthians, campeão com Luxemburgo e Oswaldo de Oliveira, era um barril de pólvora o tempo inteiro, cara. O meio de campo só tinha Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, Edilson e Luizão. Nossa. Você controlar esses caras. O Luxemburgo também domou, cara, um time que tinha Edmundo, Evaí, e aí no meio de campo já tinha... Era mais tranquilo. Mas igual o Edmundo... Mas tinha o Edmundo pra ele administrar essa coisa toda. Então os elencos, assim é o futebol. É difícil, uma situação complicada, mas o Flamengo tá tentando administrar esse clima terrível ali no vestiário, para que no segundo semestre, o maluco aqui, lembrou que o Flamengo sempre joga bola no segundo semestre e quando joga bola no segundo semestre ganha pelo menos um título. E o Flamengo eliminou o Fluminense no dia 1º de junho. Faltam 30 dias, né? Começou o segundo semestre, né? Começa em julho. Começa em julho ainda. Então o time tá entrando nos eixos. É um feliz ano novo pro Flamengo. Virada de chave. Virada de chave. Série D do Campeonato Brasileiro, a gente sai da Série A, vai pra Série D. Paulo Martins, tem duelo entre Ceilândia, líder do grupo 5, contra o Brasiliense. O que você pode falar pra gente sobre esse duelo? Jogo no Cerejão, né? Sem torcida ainda, por conta da questão do Brasiliense numa pena que pegou da CBF ainda, lá do ano passado contra o Nova Venécia, né? Eu queria pedir pra Câmara da Verdade, né? Pra Ceilândia e Brasiliense, subam um dos dois, por favor. Subam. O Ceilândia surpreende até então, né? A gente lembra que a campanha é a mesma em pontos em relação a 2022 e justamente na 5ª rodada o Ceilândia vai e perde pro Brasiliense no ano passado por 2-1. O jogo foi no Defilei e não no Cerejão, né? Que o Cerejão ainda estava passando por algumas reformas, algumas mudanças. E o jogo coloca 2 momentos diferentes, né? Um Ceilândia organizado, de um futebol honesto, um futebol prolixo, diferente do que geralmente se vê com o Adelson de Almeida, que geralmente é aquela equipe de força defensiva. Não, o Ceilândia propondo o jogo, o Ceilândia indo pra cima. 11 gols em 4 partidas, é o melhor ataque da competição ao lado da Portuguesa Carioca. E nenhum gol sofrido, é a melhor defesa da competição, claramente. Então, hoje em dia, dá pra dizer que o Ceilândia é o melhor time da Série D disputando. Claro, é só o começo de turno, 4 rodadas ali. Eu ando tão iludido com esse negócio de o time candango é o melhor dentre os 64 times. Todo ano é isso. Ano passado foi o Brasiliense. Aliás, nos últimos 2 anos foi o Brasiliense, né? Com as melhores campanhas na primeira fase. O Gama também junto ali, mas a história do Gama, sempre, o Gama é mais complicado de tudo. E aí que tá o defeito da Série D, né? Porque a gente tem uma tabela regionalizada, né? Nessa primeira hora que nacionaliza, fase, aí depois na hora que enfrenta os times paulistas, às vezes outras equipes goianas, às vezes a equipe do Rio de Janeiro, cara, vira uma bagunça. Eu até conversava com o Danilo essa semana, Danilo, se os candangos passarem, pegam os times do grupo 4, né? 4. Grupo 4. Não, do grupo 6. Grupo 6, desculpa. E aí o Danilo tava falando ali que tem, por exemplo, a Portuguesa da Ilha do Governador. A Portuguesa hoje é primeiro e o Democrata acho que tá em Democrata de Governador. Tem o Atlético também, que pode, o né? Atlético tá em 5º. Craque de Catalão é o time mais perto dessa chave, mas também tem Cascavel do Paraná, tem outros times ali perigosos. Tem Resende, Nova Iguaçu. Resende e Nova Iguaçu são times que estão lá embaixo. Nova Iguaçu foi bem na Copa do Brasil. Cometeu uma inconfidência aqui, que foi uma conversa que eu tive uma vez com o Adelson de Almeida, que ele citou isso aí, ele falou que ele tava falando da Copa Verde até. Ele falou assim, eles regionalizam a Copa Verde. O que acontece? Quando o time de Brasília passa, pega Cuiabá, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, e lá no norte é só os times de lá, né? Paysandu, Remo, que é time que tá em divisões mais abaixo. Uma tabela meio que direcionada. E até fazer uma defesa
em relação ao próprio Adelson também, ele tem essa pecha de ser um técnico defensivo, mas ele não é só isso, não. Eu já conversei com ele, já falei com vocês uma conversa que eu tive com ele. Todo mundo fala isso. Adelson... Não é, pô. Ele é muito estudioso, cara. Ele é muito inteligente, ele sabe armar os times dele. Tanto é que ele tá conseguindo fazer uma boa Série D. E você vê é uma característica dele realmente ter um time consistente de forma defensiva. Tanto é que a gente tá vendo agora nessa Série D. Mas ele não é só isso, não. E vale inclusive manter esse sonho, né? Porque ano passado fez o que fez na Copa do Brasil. Tá na hora de voltar a fazer isso no mata-mata, né? É verdade. Um recado pra você, então. O jogo vai ter torcida no jogo. Não vai ter torcida? Não. Então você vai ter que acompanhar pela telinha. Você não vai no jogo. Você não vai no jogo, vai ter que acompanhar pela telinha, né, Danilo? Vai ter transmissão esse jogo. Vai ter transmissão. Finalmente vai ter transmissão. Teria de qualquer forma, né? Acho que ainda é pela punição, né? Ainda pela punição contra o Nova Venécia. Pela questão de laudo, segurança, né? Sim, as duas torcidas não poderiam ir. De qualquer forma, acho que não tem. Mas vai ser um jogo quente, pelo menos os bastidores, porque os diretores de ambos lados, né? Com aquela tretam bastante. polvorosa toda, né? Enfim, lembrar que foram times que jogaram as finais do Candangão das últimas 3, né? O Brasiliense esteve nas últimas 3 e o Ceilândia nas duas. E em duas delas. Dá pra chamar de clássico ou não? Pra mim, não. Não. O recado que o Marcão queria passar é: você não vai ao jogo. Não vai. Eu queria dizer, quase que eu cometo o erro de dizer pra você ir ao estádio, mas você não vai. Assiste na F-Sports TV. F-Sports TV da CBF. Que é pay-per-view. Um pay-per-view gratuito na internet, é streaming, na verdade, né? Você vê lá na internet. Tá assinado esse contrato, vai passar o jogo lá amanhã. Pra terminar, o Real Brasília segue a saga rumo à classificação para as quartas de final, Vitor Parrini. Vai jogar contra o São Paulo, jogo dificílimo, lá no CT, em Cotia, no CT do São Paulo, né? Cotia, sábado às 15. Pedreira, né? Porque apenas 3 pontos separam São Paulo e Real Brasília. O São Paulo é o 9º, né? Uma posição abaixo do Cruzeiro, que fecha, ou do Grêmio, que fecha a zona de classificação às quartas de final. Então, assim, é um jogo providencial, porque o Real Brasília, se vencer, ele escapa de vez do rebaixamento. Essa vitória somada a tropeço de Grêmio ao Cruzeiro coloca o time na última rodada com chances reais de avançar. Assim, bem reais, né? Que nem foi pensado. Entendi. Então, assim, é um jogo providencial. A equipe vem numa crescente, né? 2 vitórias consecutivas, a última delas sobre o Grêmio, né? Então, assim, o nível para vencer o São Paulo tem. É só ter a cabeça no lugar, porque fácil não é. Jogar contra o São Paulo lá em Cotia é pedreira. É tão difícil que o Real Brasil nunca ganhou do São Paulo. Nas 2 edições da Série A1, jogou fora de casa e perdeu as 2. Vai ser um jogo dificílimo. Bom, eu quero agradecer meu amigo Vitor Parrini, Paulo Martins, Danilo Queiroz. A gente termina aqui o 12º episódio do podcast Correio no Brasileirão. E siga o campeonato, siga a Série A no correiobrasiliense.com.br, no blog Drible de Corpo, no nosso Instagram, na edição impressa, tudo bonitinho lá para você ficar atualizado sobre o principal campeonato do país. Um abraço, toco e me voe.